Nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica que vai te ajudar a criar infinitas perguntas em inglês. Isso vai facilitar muito a sua vida na hora de fazer uma pergunta em inglês. Afinal de contas, para você conversar vai ficar muito mais fácil. Vamos lá então? So, let's get started. Essa técnica serve para qualquer nível de inglês. Aí você, claro, só vai adaptar o tipo de estrutura, o tipo de vocabulário. Para esse vídeo eu escolhi fazer com um vocabulário mais simples, mais comum, porque assim quem é mais iniciante também vai poder aproveitar bastante. Mas se você é um pouquinho mais avançado, pega a ideia e aí você vai poder praticar com outras estruturas, com outro vocabulário, enfim, dá para fazer muita coisa legal com essa técnica simples. Então, ela funciona da seguinte forma. Basicamente, quando a gente vai conversar em inglês, você faz frases, tá? Então, a gente nunca fala palavras soltas, você sempre fala uma frase. Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, uma negação. Mesmo quando a pessoa está falando de forma contínua, se você prestar atenção, a pessoa simplesmente está fazendo uma frase atrás da outra e muitas vezes conectando com algumas palavras. Então a gente vai fazer aqui hoje perguntas, tá? Então eu vou te mostrar como você pode fazer infinitas perguntas em inglês. E aí a gente vai começar com o núcleo da pergunta, que é um miolo dela, que é a parte que geralmente os alunos têm dúvida, eles acabam errando, esquecendo uns pedaços. Então eu vou te mostrar como você vai treinar esse miolo e como você vai expandir a sua pergunta. Vamos supor que eu quero perguntar para você: você trabalha? Então para fazer essa pergunta, você vai falar: do you work? Do you work? Então, esse é um padrão, é um modelo de pergunta. Esse tipo de pergunta é para perguntar alguma coisa no presente, porque a palavra do nessa pergunta, ela não tem tradução, mas ela serve como um indicador de tempo, no caso, indicador do tempo presente. Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes, o que eu quero aqui hoje é mostrar uma coisa bem prática para vocês. Então, se eu quero perguntar para você, você trabalha? Você vai perguntar, do you work? E se eu quiser perguntar, você bebe? Do you drink? Você dirige? Do you drive? Você entende? Do you understand? Entendeu o modelo? Então você simplesmente fala do you e coloca um verbo. Automaticamente você tem uma pergunta simples no presente. Então só com isso você já consegue fazer uma infinidade de perguntas. Agora, claro que a gente vai incrementar essa pergunta para ela ficar mais completa, para você poder perguntar coisas mais elaboradas. Mas você ter esse pedaço bem treinado vai ser essencial para você conseguir fazer perguntas maiores. E o principal, sem se confundir, sem errar, sem gaguejar. Vamos para o segundo passo, vamos aumentar essa pergunta. Então eu já te ensinei a perguntar, você trabalha? Que é, do you work? Agora eu poderia acrescentar mais alguma palavra aí depois do verbo trabalhar. Eu posso perguntar, você trabalha todos os dias? Então é só você acrescentar todos os dias, que em inglês é every day. Do you work every day? O mais importante é você ter bem memorizado, bem treinado o do you work, porque é com base nele que a gente vai construindo perguntas maiores. Então eu poderia perguntar, você bebe? Seria do you drink? Mas eu posso acrescentar alguma coisa. Eu posso perguntar, você bebe cerveja? Aí é só acrescentar a palavra beer. Do you drink beer? Se eu fosse perguntar, você tem? Aí você ia falar, tem o quê? Claro que se você falar só isso é uma pergunta incompleta, porque o verbo ter precisa de alguma coisa aí para dar sequência. Mas o miolinho da pergunta seria do you have? Você tem? Aí a gente completa com alguma coisa. Você tem dinheiro? Do you have money? Você precisa? Vai ser do you need? E aí você acrescenta alguma coisa. Você precisa de ajuda? Do you need help? Do you need help? Você gosta? Também vai ser um miolinho da pergunta, aí a gente acrescenta alguma coisa. Mas só a parte, você gosta, vai ser do you like? Aí você completa, por exemplo, você gosta de batata frita? Do you like French fries? Do you like French fries? Você prefere? Claro que só isso fica incompleto, a gente fica esperando, prefere o quê? Mas você já sabe fazer o miolo da pergunta, que é do you prefer? Aí eu posso colocar, você prefere refrigerante ou suco? Do you prefer soda or juice? Assim você vai aprendendo a pensar em blocos e não numa sequência de palavras. Muitos alunos escutam uma frase, para eles é um monte de palavras embolada. E na verdade não. Na verdade você tem blocos ali, que cada bloco tem um sentido, um significado, uma ideia. Então nesse segundo passo você vai fazer o miolo da pergunta, que é o do you drink, do you work, do you like, do you have, e aí você acrescenta uma outra palavra, alguma coisa, pode ser um dia, o que você quiser. Por exemplo, do you like this video? Do you like this video? Você gosta deste vídeo?
Se você está gostando, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mas você viu, vai ficando fácil tanto de você falar, quanto de você entender quando alguém fala. Porque você já treinou em blocos e não palavra por palavra. Então você vai conseguir falar com muito mais fluidez, com muito mais fluência e vai conseguir entender com muito mais facilidade quando as pessoas falarem do jeito normal, que costuma ser um pouco mais rápido. Nesses exemplos que eu acabei de falar, a gente estava usando o miolo da pergunta, que é o do you like, por exemplo, né? Você gosta? Do you like? E alguma coisa, né? Por exemplo, do you like pizza? Você gosta de pizza? Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Então você vai colocando coisas aí. Mas muitas vezes a gente quer colocar um segundo verbo na pergunta. Por exemplo, eu quero perguntar se você gosta de viajar. Então viajar é um segundo verbo aí na pergunta. Quando acontecer isso, quando você quiser colocar um outro verbo, aí esse segundo verbo vai ser colocado na forma to travel. Vai ter esse to aí, que é para indicar o infinitivo do segundo verbo, tá? É só você lembrar que no segundo verbo tem que colocar o to. Então, você gosta de viajar? Do you like to travel? Simples assim. Mas não esquece do to quando tiver um segundo verbo, para sua pergunta não ficar meio capenga. Você prefere ficar? Então, o você prefere é do you prefer. Ficar é to stay. Então, do you prefer to stay? Você prefere ficar? Você tem que trabalhar? Então, o você tem é do you have. E o trabalhar vai ser to work. Como é o segundo verbo, tem que ter o to. Do you have to work? Você precisa estudar? Do you need to study? Do you need to study? Bom, você pode fazer perguntas maiores, mais elaboradas. Eu posso usar o miolo da pergunta, que é o principal, posso usar um segundo verbo e depois desse segundo verbo colocar mais alguma palavra. E basicamente você vai seguindo a sequência, você vai acrescentando as palavras. Então eu poderia perguntar para você, você prefere ficar aqui hoje? Então você vai seguir aquela ideia. Primeiro é o miolo da pergunta, o você prefere, do you prefer? Ficar, to stay, ficar aqui, to stay here, e hoje é today. Do you prefer to stay here today? Então você está vendo que eu estou esticando a pergunta cada vez mais para um lado, daqui a pouco eu vou mostrar como você pode esticar para o outro lado e vai abrir uma infinidade de outras possibilidades para você perguntar. Então como é que você pergunta? Você precisa estudar inglês? Então em inglês vai ser do you need to study English? Do you need to study English? Você quer comer pizza hoje à noite? Então, você quer é do you want to eat pizza? Comer pizza tonight? Do you want to eat pizza tonight? Você tem que levantar cedo amanhã? Então, o você tem é do you have? Levantar cedo é get up early. Aí você tem que colocar to get up early. E amanhã é tomorrow. Aí formou a pergunta, do you have to get up early tomorrow? Bom, a gente já foi aumentando a pergunta para um lado, agora a gente vai aumentar para o outro lado. Então eu vou voltar na pergunta, você bebe? Que é, do you drink? Do you drink? Agora, eu posso colocar palavras antes do you drink. Eu posso perguntar para você, o que você bebe? Então eu coloco a palavra o que antes de tudo. Então vai ser, what do you drink? Tá vendo? Então esse miolinho da pergunta se mantém, continua sempre ali, e aí você vai colocando palavras antes ou depois, conforme o tipo de pergunta que você quer fazer. Eu posso perguntar para você assim, você estuda? Vai ser, do you study? Do you study? A perguntinha base. Agora eu posso perguntar, o que você estuda? Aí eu falo, what do you study? What do you study? Eu poderia perguntar como você estuda? Como se fala how? É só você colocar how do you study? Você trabalha? Do you work? Onde você trabalha? Aí você coloca o onde no começo. Where do you work? Where do you work? Aí a gente pode ir expandindo. Eu posso colocar palavras antes e depois ao mesmo tempo, desse miolo da pergunta. Então eu posso usar a base, você gosta? Do you like? Aí eu posso acrescentar, o que você gosta? What do you like? O que você gosta de fazer? What do you like to do? Né? Lembra que o segundo verbo tem o to. What do you like to do? Eu posso acrescentar mais uma palavra aí no final, nos finais de semana. O que você gosta de fazer nos finais de semana? What do you like to do on weekends?
What do you like to do on weekends? Tá vendo? Assim você vai treinando um passo de cada vez e vai conseguindo formar perguntas cada vez mais elaboradas. Tenta você. Onde você quer comer hoje à noite? Então o você quer é a base. Do you want? Onde você quer? Where do you want? Onde você quer comer? Where do you want to eat? Onde você quer comer hoje à noite? Where do you want to eat tonight? É óbvio que você não vai ficar repetindo a mesma pergunta em pedaços quando você for conversar com alguém. Isso é uma técnica para você poder treinar, principalmente treinar conversação sozinho. Ou de repente com algum parceiro de conversação aí. Então enquanto você está treinando, você pode fazer dessa forma para você ter a consciência das partes da frase que você está falando. Mas no final o mais importante é você treinar bastante para ficar automático. Aí quando você for pensar numa pergunta, mesmo que ela seja longa, você já treinou isso antes, você tem esses elementos na cabeça e aí você consegue falar a pergunta com bastante naturalidade. Até agora eu fiz perguntas com uma palavra antes da base, antes do miolo. Então a gente usou o onde, que é where, what, que é o que, how, que é como, poderia usar when, que é quando, tem vários outros pronomes interrogativos que você pode usar. Mas eu poderia perguntar para você, que carro você quer comprar? Qual carro você quer comprar? Então, o você quer é a base. Do you want? Qual carro você quer? What car do you want? Qual carro você quer comprar? What car do you want to buy? What car do you want to buy? Eu também posso perguntar, que tipo de livro você gosta de ler? Então, o você gosta é a base. Do you like? Agora, que tipo de livro? What kind é que tipo? Of book, de livro. Do you like? Você gosta? To read, de ler. What kind of book do you like to read? Treinando assim, você adquire uma consciência desses blocos que indicam as ideias, que expressam as ideias. Porque é muito comum o aluno tentar fazer uma pergunta e como ele não tem um treinamento muito correto, ele vai fazendo na sequência. Então ele vai pensando em português e passando as palavras para o inglês. Só que isso acaba fazendo com que ele fale muito devagar, pule um monte de palavras, principalmente as palavras estruturais, que não tem tradução, mas são essenciais dentro de uma frase para transmitir a ideia correta. Ó, e depois me diz aí nos comentários se você quer que eu ensine outras estruturas do inglês usando essa técnica aqui.